Está no ar mais um programa da Gi pela TV Brusque, canal 21 da NET. Sejam todos muito bem-vindos no oferecimento de Lemos Esporte. A gente falou em exercício físico, atividade física. Lá tem de tudo para a tua modalidade e também Oral Sim. Um grande abraço para o Dr. Luiz, falando em prótese, em implantes dentários. Chega lá e conversa com eles, tá bem, gente? Que alegria, que prazer. Eu amo estar aqui falando de saúde para vocês. Sejam todos muito bem-vindos. Já compartilha, manda chuva de aviãozinho, já manda para todo mundo que o assunto é muito gostoso. Eu particularmente adoro, que é sobre medicina preventiva. A gente tem que fugir da doença e buscar por mais saúde. Seja bem-vindo, doutor Felipe Cardoso. Tudo bom, Gi? Prazer. Tudo ótimo, graças a Deus. Por favor, apresente-se ao pessoal que está em casa para falar. O senhor é médico psiquiatra? Isso, atuo aqui como médico no Ambulatório de Saúde Mental de Brusque desde 2019 e agora, mais recentemente, com um consultório privado também tratando aí da longevidade humana e dentro de uma medicina integrativa, né? Gente, a medicina integrativa ela é fantástica porque ela te olha como um todo, né? Principalmente, a gente estava conversando aqui antes, a questão das queixas, né? Antes dos exames laboratoriais, afinal, já pega os teus ali, já deixa separadinho, porque a gente vai falar disso, é a queixa que esse paciente chega que é escutada de forma diferente, né? Exato. Gi, eu acho que é primordial a gente entender que para a gente ter prevenção, a gente precisa procurar médicos que estejam habilitados, né? E dentro dessa medicina integrativa, a gente busca escutar o máximo possível o seu paciente. Existe um grande médico dentro da medicina chamado Dr. Osler, que ele falava o seguinte: escute seu paciente que ele lhe dará o seu diagnóstico, né? Então, nós temos que ouvir mais os nossos pacientes e dentro dessa linha integrativa nós temos a condição não só de buscar dentro da especialidade da saúde mental, mas como um todo, avaliar esse paciente, as suas queixas, as suas dores, o seu sofrimento, entende? Gente, vou fazer um programa assim, bastante na prática hoje, para as pessoas que estão em casa se identificarem. Por exemplo, a gente fala tanto em vitamina D, né? Começou-se a falar da vitamina D, e eu escutei esses dias uma conhecida dizendo que tem uma vitamina D em 9. Como que é uma pessoa com a vitamina D em 9? É interessante, né, Gi? Hoje se fala muito da vitamina D, principalmente agora, depois agora ainda durante o período de Covid, era uma das substâncias que estava sendo utilizada como substância preventiva do Covid. De fato, a gente chama de vitamina e é um hormônio, é o hormônio D, um dos grandes hormônios aí dentro da cadeia hormonal do nosso corpo, responsável pela estruturação de várias substâncias, de vários mecanismos no nosso organismo. De fato, nós estamos numa sociedade onde cada vez menos nós temos tido a oportunidade de pegar sol, né? A vitamina D é a vitamina do sol. As pessoas, pegando cada vez menos sol, elas vão ter uma deficiência de vitamina D, e essa deficiência de vitamina D pode levar, sim, a alguns quadros patológicos, inclusive quadros depressivos, né? Falta de energia, depressão, sintomas que muitas vezes levariam o paciente ao psiquiatra e, né, nós estamos falando de uma deficiência aí, de uma substância, de um hormônio. Perfeito. Né? Consegue perceber, você que está em casa, eu fico até assim emocionada quando falo isso, porque às vezes o diagnóstico é esse que precisa ser feito. É uma vitamina D que está em baixa, que tem sua importância de ser suplementada e às vezes cai no psiquiatra dando um ansiolítico, um antidepressivo para sair disso, porque uma pessoa com vitamina D em 9 não vai querer nem sair da cama. Exato. E eu falo que uma coisa não anula a outra, Gi. Nós temos sim os pacientes que apresentam quadros ansiosos, depressivos e que precisam, muitas vezes, numa situação agudizada, né, estarem utilizando suas medicações ansiolíticas, antidepressivas, que têm suas funções. Porém, se a gente não observar o todo, né, esse paciente, né, nessa sua totalidade, né, avaliando de forma bastante criteriosa os sinais e sintomas
né, e complementando com os exames laboratoriais, muitas vezes esse paciente, de fato, ele vai passar anos de da sua vida usando um ansiolítico, um antidepressivo, sem trazer essa né, sem trazer esse complemento de tratamento que muitas vezes é o ajuste metabólico hormonal, né? Perfeito. E o doutor fala com propriedade que é psiquiatra e está nessa linha de medicina integrativa. Então, a importância, assim, de a gente ter esses exames, né? Assim, às vezes, hoje em dia, tem os básicos. É importante, principalmente, o que é importante ter de exames laboratoriais, além dessa escuta, né? Dizer assim, ai, doutor, eu estou cansada, eu estou sem energia, o que eu tenho que fazer? O que é importante ter de exames para avaliar isso tudo? Então, Gi, como eu acabei de mencionar, eu acho que o importante é a gente ter uma avaliação de um médico especialista, né? Que esteja ali disposto a estar ouvindo o paciente. Né? O médico, ele deve ter a capacidade de avaliar clinicamente seu paciente, né? Mais uma frase muito conhecida dentro da medicina é que a clínica é soberana, né? A partir do momento que você consegue juntar os dados dessa avaliação, né, numa consulta médica, né, exame físico, a própria anamnese feita por esse paciente, você deve ter a capacidade, o médico deve ter a capacidade de levantar hipóteses diagnósticas. E sobre essas hipóteses diagnósticas, nós vamos, na verdade, defender. E muitas vezes essa defesa vai necessitar de um exame complementar, que pode ser um exame laboratorial, pode ser um exame de imagem, né? Então nós temos hoje uma tecnologia vasta dentro da medicina para nos auxiliar a chegar no diagnóstico adequado para o paciente, né? Então eu acho que os exames laboratoriais básicos, eles são sim fundamentais, né? Mas eles devem ser bastante criteriosos. A sua solicitação, a sua avaliação, inclusive, deve ser bastante criteriosa. É muito comum a gente ver os pacientes, e às vezes até próprios colegas, né, se utilizando de referências laboratoriais para saber se eles estão bem ou não, né? Muitas vezes eles chegam lá no nosso consultório, muito, né? Ah, doutor, mas estou bem aqui porque eu vi nos exames que eu estou dentro da faixa ali tida como normal, né? E, infelizmente, eu tenho que dizer de que aqueles dados ali, aqueles valores que muitas vezes a gente observa são índices laboratoriais, eles não são referências médicas, né? O médico, ele tem que ter a capacidade, novamente, de saber quais são os valores adequados, né, de cada substância ou de cada hormônio que ele está sendo dosado ali, para que você possa dizer se está dentro de uma normalidade ou não. Vamos pegar como exemplo a vitamina B12, né? Porque se a gente for ver como referência, ela está lá embaixo, mas uma B12, a B12 eu acho que é aquela... Eu até disse que eu ia brincar assim, o que eu ia falar agora? O que eu ia dizer? Quando a pessoa está muito esquecida, pode contar que a B12 não está no seu caminho certo, né? A diminuição, às vezes, da concentração, da cognição, pode estar relacionado a deficiências de vitamina B12. De fato, né, se você pegar lá o valor de referência da B12, na maioria dos exames laboratoriais, o índice que eles botam lá, eu acho que, se eu não me engano, é até 450, varia de laboratório para laboratório, mas, né, dentro dessa medicina fisiológica, da fisiologia humana, né, e nós temos várias referências literárias, como Guyton, que é um dos grandes livros de referência dentro da fisiologia dentro do Brasil e no mundo, né, nós temos o entendimento que a vitamina B12 ela deveria estar variando entre 600 e 900 nanogramas por decilitro de sangue, né? Então, de fato, alguns pacientes, se eles não estiverem bem orientados, eles vão acabar achando que estão dentro de um valor de referência adequado e vão passar anos de suas vidas ali com uma deficiência importante. E um dado importante que a gente pode, inclusive, falar da vitamina B12 é que existem alguns estudos que, inclusive, demonstram deficiência de vitamina B12 cronicamente, levando, por exemplo, a doenças demenciais como Alzheimer, né? Então, são informações que cada vez mais nós estamos tendo informação e a gente deve compartilhar isso com os nossos pacientes e, claro, quando necessário, sempre suplementar, né? Meu Deus, que maravilha. Esse daqueles programas, né, gurizinho, que a gente pode passar a tarde inteira falando aqui, porque tem muito, muito assunto. Vamos fazer o seguinte, vamos dar só uma paradinha para os nossos comerciais e a gente já volta com essa aula aqui, praticamente uma aula maravilhosa, né, falando de saúde, de prevenção. Não saiam daí, já manda para a amiga, compartilha que a gente já volta.
felicidade para você. Eu, graças a Deus, sou muito feliz, mas eu já passei por tantas coisas e percebi que a felicidade está assim nas coisas mais simples da vida. Por exemplo, tá com a família, os amigos, comer algo bem gostoso, um abraço, um sorriso, não é? A felicidade está bem mais perto do que você pensa. Só depende de você. Estamos de volta, gente, hoje aqui com um papo inteligentíssimo, aqui muito agradável com o Dr. Felipe Cardoso, que trabalha com medicina integrativa. Vamos lá, doutor, é a questão assim, hormonal. Meu Deus do céu, será que a gente vai falar de bomba agora? Né? Nem toda bomba é vilã? Que papo, né? Que papo, nós vamos entrar nesse muito papo. Muito difícil, assim, né? É bastante polêmico, algumas pessoas ainda resistem ou têm muito medo de se falar de hormônio, mas eu sempre falo o seguinte, Gi, se a gente não quiser falar de hormônio no ser humano, a gente não está falando da vida que nós temos hoje, né? Nós só estamos tendo essa nossa conversa, nós estamos integralmente falando, nos comunicando, porque existem hormônios funcionando no nosso organismo, né? Agora, é claro, existem alguns mitos aí com relação ao hormônio, que pode levar a câncer, pode levar a uma série de coisas, e que, na verdade, precisam realmente ser desmistificadas, né? Quando nós falamos de hormônio, por exemplo, dentro do nosso consultório, nós estamos falando de hormônios bioidênticos. Isso significa o quê? São os hormônios que o nosso corpo estaria produzindo, né? O que acontece é que nós temos indústrias farmacêuticas que tentam, né, dentro da sua condição técnica, criar, né, substâncias que são semelhantes aos nossos hormônios, que nós chamamos, então, hormônios sintéticos. E são esses hormônios sintéticos que tem há muitos anos aí gerado bastante dúvidas com relação à necessidade das reposições. Então, dentro do nosso consultório, eu não tento buscar o máximo possível, não indicar nenhum tipo de hormônio sintético, né? Uma vez identificada a necessidade por uma deficiência hormonal, nós fazemos isso de forma bioidêntica, né? Como é o caso da vitamina D, como é o caso da progesterona, da testosterona, que é um dos hormônios aí que a gente tem visto com bastante deficiência na população, né? E que tem a sua importância dentro da estrutura de equilíbrio corporal. Se nós não tivermos os nossos hormônios adequados, nós dizemos até, inclusive, que nós só envelhecemos exatamente porque nós temos uma deficiência hormonal ali não ajustada. Então vamos pegar assim, trazendo mais para a prática, assim, principalmente para a mulherada, né? Vai dando ali os seus 40, aí começa, né, aquela descida básica nos hormônios, né? É quase a gente pode falar de uma pré-menopausa entrando, assim, ou até de uma menopausa precoce. Aí esse tipo de hormônio, por exemplo, uma testosterona bioidêntica, iria ajudar, dar vida de novo, porque uma testosterona baixa numa mulher de 40 e poucos, ela vai querer ficar longe, por exemplo, do marido, ela vai querer 3, 4 quadras longe, porque está em falta. Isso, infelizmente nós temos, como eu mencionei anteriormente, visto realmente pessoas com deficiências hormonais muito importantes, né? A testosterona é uma delas, né? Em mulheres ainda diria outros hormônios como a progesterona, que inclusive a sua deficiência pode levar também novamente a quadros depressivos, que se assemelham muito a quadros depressivos, ansiosos, né? E existe uma cadeia de outros hormônios, né, que estão ligados à necessidade. E o que é engraçado e interessante, Gi, é que a gente naturalmente fala das mulheres, porque mais claramente nós vemos dentro desse período que a gente chama, né, de menopausa, pré-menopausa,
os sintomas acontecendo e se aflorando. Mas nós estamos no Novembro Azul, onde que nós temos que alertar também que homens também têm diminuição hormonal e que também podem levar ao que nós chamamos de andropausa, né? Que é o que se assemelharia à menopausa na mulher, né? Então, deficiências hormonais, seja, né, qual sexo, masculino ou feminino, nós teremos a necessidade de ajustar, né, com ressalva principalmente a esses dois hormônios que eu mencionei, progesterona e testosterona, que podem causar isso, né? Diminuição de libido sexual, alterações de pele, de estrutura, cabelo. Exato, de cabelo, de unha, de humor, né? Então é muito importante realmente a gente lembrar disso. E esses hormônios, como que a gente tem acesso a isso? É o fim do mundo isso? É longe, tem que pegar de fora? Ou realmente assim, ó, fez um exame, constatou isso, e aí vai buscar esses hormônios, farmácia de manipulação? Como é que funciona isso? Exato, Gi. Hoje nós temos excelentes farmácias de manipulação na nossa região, né? Eu diria que, inclusive, farmácias de altíssima qualidade em comparação a farmácias né, do mundo inteiro. Então, nós somos referência em manipulação no Brasil e nós temos, né, excelentes laboratórios, farmácias de manipulação na nossa região. Uma vez constatadas essas deficiências nos exames, na avaliação clínica do paciente, principalmente, nós temos a condição de fazer as prescrições dessas substâncias, tipo, né? em gel, assim, ou creme? Nós temos uma infinidade de estruturas, né, a qual a gente pode estar botando esses hormônios. A gente pode hoje prescrever em cápsula, em goma, em pastilha absorvível. Nós temos, dependendo do caso, os gels transdérmicos, que normalmente são as formas hormonais que nós utilizamos para repor progesterona, testosterona, estradiol. E a diferença básica para o sintético? Vamos pegar bem assim para as pessoas entenderem. Por exemplo, assim, se eu vou, principalmente academia, né, tem essa coisa assim, ó, do fácil acesso. Não deveria, porque eu sou personal trainer e eu não tenho a capacidade nenhuma de prescrever bomba nenhuma, testosterona nenhuma, mas a gente sabe que em alguns lugares isso tem alguns profissionais que conseguem isso e que está errado. Mas a diferença, isso é o sintético. Essa é, digamos, uma testosterona ou... Exato. Essa é a diferença. A diferença é que, primeiro, né, muitas vezes os colegas de academia, eles se utilizam, na verdade, de macetes, né? Ah, porque funcionou num, vou tentar usar também em mim, ou deu certo naquele biotipo que é mais parecido com o meu, então eu vou tentar me utilizar igual. E, infelizmente, você põe o teu corpo em risco, né, a tua saúde em risco, porque antes de você pensar nessas estruturas hormonais, você precisa saber se o teu corpo hoje minimamente consegue receber esses hormônios. Eu digo o seguinte, Gi, hormônio não é para quem quer, é para quem pode, né? Então, se você tiver uma estrutura corporal adequada para receber aquele hormônio, né, seja ele sintético ou bioidêntico, o teu corpo vai produzir o que você está querendo. A questão, de novo, é que quando você utiliza de hormônios sintéticos, você não está falando de um produto, digamos, natural, né? Mais dentro de uma concepção bioidêntica ao nosso corpo. E quando você se utiliza, então, de sintético, você tem mais riscos de efeitos colaterais, né? Sintético de novo, é um produto químico que foi produzido para se assemelhar ao teu hormônio do teu corpo. Então ele não traz nem sempre o mesmo efeito do teu hormônio bioidêntico, do teu organismo. Isso, gente, até te interrompendo, doutor, desculpa, ver aquela menina que quer um corpo, um mulherão, e de repente vai lá e tá assim, ó, com aquela voz grossa, porque foi muito além do que aquele corpo podia... Exato. Hormônio é cereja do bolo, né? Não adianta eu querer botar essa cereja se eu não tiver bolo, né? Então eu tenho que fazer a base, né? A base é a estruturação desse organismo, saber como é que estão as vitaminas, saber como é que estão outros hormônios fundamentais, né? O funcionamento dos próprios órgãos, por exemplo, um dos órgãos necessários para a produção desses hormônios, por exemplo, eu tenho a tireoide, eu tenho a suprarrenal, que são hormônios que nos dão energia. Se eu não tiver uma suprarrenal, por exemplo, ajustada, produzindo cortisol adequado, né, não vai adiantar eu querer, né, sobrecarregar aquele corpo com a testosterona ou com qualquer outro hormônio, né, com efeitos aí, inclusive estéticos,
porque você só vai ter mais efeito colateral do que o efeito real da substância, né? Perfeito. É aquela coisa assim, ó, olhar o indivíduo como único, e Deus e cada um é único. Gurizinho, como é que estamos de tempo aqui? Vamos fechar esse segundo bloco aqui, doutor? Depois a gente volta a falar de tireoide, vamos falar mais um pouquinho de exames complementares. Não sai daí que tem mais coisa aqui, tá bom? Até! O que é felicidade para você? Eu, graças a Deus, sou muito feliz, mas eu já passei por tantas coisas e percebi que a felicidade está assim nas coisas mais simples da vida. Por exemplo, ó, tá com a família, os amigos, comer algo bem gostoso, um abraço, um sorriso, não é? A felicidade está bem mais perto do que você pensa. Só depende de você. Estamos de volta, gente, hoje aqui com o Dr. Felipe Cardoso. Vamos entrar, então, na questão da tireoide. Meu Deus, a famosa tireoide, né? Como que funciona, doutor? E tem algum olhar específico, assim, para dizer assim, ó, provavelmente está dando alguma coisa com a tua tireoide? Então, Gi, a tireoide é uma das glândulas, né, hormonais muito importantes, principalmente quando a gente pensa em metabolismo, né, do corpo, né? Nós estamos falando de hormônios, estamos falando de metabolismo, e um dos grandes hormônios aí responsáveis por esse equilíbrio do nosso corpo é a glândula tireoide, né? A glândula tireoide, ela é responsável por como eu falei, metabolizar a nossa energia, e muitas vezes o paciente ele entra no nosso consultório, nós conseguimos identificar alguns sinais e sintomas que, por exemplo, podem levar a uma hipótese diagnóstica, por exemplo, de uma deficiência da tireoide. E, de novo, se eu me basear simplesmente em cima de um exame laboratorial, você pode estar apresentando já alterações de uma deficiência tireoidiana, né, que normalmente nós avaliamos pelo T3, que é o subproduto da tireoide, né, e passar batido, né? E anos depois, lá na frente, você, de fato, vai confirmar a alteração tireoidiana. Então, eu sempre falo, essa é a medicina preventiva. Então, se eu estou começando a identificar sinais e sintomas, como, por exemplo, o seguinte, né? Já que a gente está num bate-papo bem informal, sim, por favor, vamos fazer um teste. Eu gostaria que você medisse a tua temperatura corporal amanhã, né? Primeiro horário da manhã, e eu gostaria que você me passasse a informação futuramente para a gente saber se você tem uma alteração da tua tireoide ou não. Por exemplo, deficiência de T3, que é esse subproduto da tireoide, pode levar os pacientes a terem uma baixa temperatura matinal, né? Essa baixa temperatura matinal é um dos sinais, por exemplo, de deficiência de T3. Eu vou medir amanhã de manhã, o programa vai ao ar na terça, eu vou medir de manhã e passo para ti. Ótimo. Para ver, né? Ver se está tudo Exato. ok. E isso vai fazer com que a gente consiga identificar precocemente alterações de uma deficiência hormonal, né? Podendo, inclusive, ser feito esse ajustamento o quanto antes, evitando que você tenha a progressão, né, ou pioras ou sintomas dessa deficiência hormonal futuramente. Gente, eu digo assim, que tem um efeito cascata, porque às vezes com esse diagnóstico, assim, ó, com essa leitura, tá dentro do padrão, é entre tanto e tanto, e às vezes tu diz assim, ó, o médico, né, pode dizer assim, não, mas tá tudo normal, e a tua queixa continua, é porque tem alguma coisa. Ou se tu precisares tomar uma medicação por conta de um cansaço, aí tu vais tomar... É porque desandou tudo. Exato. Né? Porque daí a suprarrenal não está funcionando, aí é uma cascata, né? É uma engrenagem, né? Se você tem, por exemplo, tipicamente, né? Isso não é em todos, como você mesmo mencionou, é uma medicina muito personalizada, essa que nós temos feito dentro do consultório, né? Individualizada, pessoa a pessoa, mas
nós observamos esse repetir das alterações hormonais na maioria das pessoas. Então, uma deficiência de tireoide pode te levar a uma deficiência da suprarrenal, que é a responsável pela produção do cortisol, que é o que nos dá energia também ao longo do nosso dia. E essa deficiência vai levar a tantas outras. É uma engrenagem, né? Então, assim, dá lá 5 da tarde, a pessoa já está caindo, já Exato. está procurando sofá para deitar. Exato. Acontece isso, realmente. Isso. Quando nós não temos, é normal. quando nós temos, inclusive, essa capacidade, o próprio paciente, de novo, o grande Dr. Osler falando, né? Escute seu paciente que ele lhe dará o seu diagnóstico. Então, se você escutar o seu paciente dizer, doutor, eu tenho hora, inclusive, para ter falta de energia, normalmente existe 4 picos que nós observamos, 8 horas da manhã, 2 da tarde, final do dia, entre 6 e 7 horas da tarde e às 9, 10 horas da noite. Quando esse paciente me fala dessa falta de energia dentro desses horários, provavelmente a gente está diante aí de uma deficiência de cortisol, e essa deficiência de cortisol provavelmente veio em decorrência aí de alto índice de estresse e de alterações metabólicas, né, prévias desse paciente. Gente, é muito, muito importante avaliar como um todo, procurar. Às vezes, assim, ó, a gente está muito acostumado, né, nessa coisa de lotear o corpo. Mas me deu uma coisa no intestino, no estômago. O que é agudo, é agudo. Exato, né? De novo, nós não temos que fragmentar, a gente não tem que utilizar a medicina de departamentos, né? O corpo é um só e ele é um mecanismo extremamente complexo e nós precisamos entendê-lo, né? De novo, ele nos dá sinais e sintomas que podem levar a uma prevenção de uma doença patológica, né? E isso é feito a partir do momento que você tem esse olhar integral, esse olhar ao indivíduo, né? As suas queixas sociais, as suas queixas, né, pessoais, muitas vezes até íntimas, né? Quando a gente fala dessas questões ligadas à libido sexual, às alterações ginecológicas nas mulheres, os homens, né? Também as alterações a nível, né, de novo, né, no Novembro Azul, agora a gente falando sobre, né, tabus como exames de próstata. Então, é importante a gente ter o entendimento que se você deixar de ter essa visão íntegra, né, você provavelmente vai acabar perdendo a oportunidade de avaliar uma patologia no início, né? E, naturalmente, isso vai levando a complicações, né? Então, essa é a luta pela medicina preventiva, né? Buscando sempre antecipar o máximo possível problemáticas. Eu costumo dizer o seguinte, às vezes, num primeiro momento não aceita que isso é normal, principalmente essa queixa da mulher, né? Assim, porque eu estou envelhecendo e está tendo a menopausa e a pele está assim, o cabelo está assado e não tem libido. Gente, mas tem solução para isso. Tem que buscar principalmente essa linha que vai te prevenir e não tratar a doença, né? Já assim, né? É isso. Basicamente, né? É isso, Gi. Eu acho que você completou, né? Eu acho que menos doença e mais saúde, né? Nós temos hoje capacidades e ferramentas tecnológicas para buscar saúde, né? E não só tratar doenças, né? A doença aguda vai ter que ser tratado com medicações alopáticas, medicações de efeitos imediatos, né? E, novamente, uma coisa não anula a outra, né? Sim, você estar tratando, muitas vezes, de um quadro, por exemplo, depressivo, que é a minha área, não anula a possibilidade de a gente estar fazendo os ajustes metabólicos, hormonais, e bem pelo contrário, à medida que você vai equilibrando esse organismo, naturalmente o próprio paciente ele chega a você falando, doutor, você sabe que eu estou me sentindo tão bem, eu acho que eu estou disposta a enfrentar, por exemplo, o desmame de uma medicação, de anos que muitas vezes eles estão, e nós conseguimos isso dentro do consultório com muito êxito, né? E eu sempre menciono que o grande mérito disso tudo é o paciente, à medida que ele realmente tem buscado essas mudanças comportamentais, né? De paradigmas, de estruturações metabólicas, né? E isso é muito bonito a gente ver no nosso dia a dia. É uma vitória, né? Eu acho que até eu posso compartilhar, porque assim, eu sempre fui uma amante da psicanálise, já faço 11 anos, e chegou um ponto que a psicanalista olhou para mim e disse, Gélia, ou tu vai te tratar por dentro, ou senão não consigo mais, porque eu chegava com queixas recorrentes de síndrome do pânico.
mas não tomava medicação, e ela disse assim, e eu comecei com a medicina integrativa, e a gente conseguiu evoluir a partir disso, porque o pânico diminuiu, porque estava, entre minerais e vitaminas, estava tudo desandado. Então, assim, por isso que cada vez que eu tenho a oportunidade de falar da medicina integrativa, eu vou e falo, porque é vida, é saúde. Então, assim, a gente tem muito a ganhar. Que bom. E nós, médicos, que temos, né, batalhado aí pela ampliação dessa medicina ligada à medicina como um todo, à medicina integrativa, nós precisamos realmente, né, de pessoas como você, de relatos, né, dos próprios pacientes, demonstrando o quanto que nós temos tido evolução, né, dentro de uma medicina que não é só voltada à doença, não é só da medicação alopática, né, buscando essa medicina complementar, né, às vezes que não vão ser utilizadas nem substâncias, vão poder ser tratadas dentro de uma linha complementar da psicologia, da psicanálise, de óleos essenciais, né? E tantas outras técnicas integrativas que nos auxiliam. Então, acho que a gente só tem que agradecer mesmo essa oportunidade de sempre estar trazendo essa novidade da medicina como um todo, né? E com certeza compartilhando o máximo possível aí para os nossos telespectadores. Eu digo que essa é a essência do programa da GI, porque o que eu já falei, o que eu falo, não vá atrás da doença, mas em sim da prevenção, eu falo muito. Doutor, eu quero te agradecer, um cotovelinho, muito, muito obrigada pela aula, né? Uma baita aula a gente teve hoje. Eu quero deixar um grande beijo para a Aninha Boz. Boz ou Los? Aninha daqui, Boz, né? Los, meu Deus, errei, é Los, Aninha, nutricionista. Um beijo, que acabou passando o teu contato. E é isso, gente. Ficamos aqui no oferecimento, então, de Lemos Esportes e também Oral Sim. Doutor, muito obrigada mais uma vez. Obrigado, fico à disposição. Vai ficar o nome aqui, entre em contato nas redes sociais aqui, né, para consultar contigo. Até a próxima. Valeu, obrigado. Muito obrigada. Gente, cuide-se. Saúde é o seu bem mais precioso. Beijo no coração. Até.